Nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um tema que tem sido constante, seja nas redes sociais, seja na televisão, na internet, e muita gente me pergunta, afinal de contas, o que é recuperação judicial? Será que a recuperação judicial é o melhor mecanismo para salvar a sua empresa? Fica aqui até o final do vídeo que a gente vai descobrir. E primeiro eu quero começar te explicando um pouco do contexto do Brasil, o que nós estamos passando hoje, para que a gente chegue a esse número alarmante de processos de recuperação judicial. Você sabe, não é novidade para ninguém, que o Brasil ele vem experimentando uma grave crise econômica desde antes da pandemia. Os reflexos disso, eles perduram até os dias de hoje. E isso seja para qualquer setor da economia, inclusive para o agronegócio. Quando a gente fala em agronegócio, além da crise econômica brasileira, a gente também tem que lembrar que nós estamos passando por crises climáticas, nós estamos passando por crise no preço das commodities, nós estamos passando por uma quebra em cadeia de várias partes que são importantes para o setor, para a cadeia produtiva do agronegócio. Então imagina que se o fornecedor de um insumo quebra, toda a cadeia também vai acabar sendo afetada, e por isso os números estão sendo tão alarmantes. Apenas no agronegócio o aumento é de mais de 300% de pedidos de recuperação judicial no último ano. E aí? O que fazer diante disso? É sobre isso que eu quero falar com você. Então, antes de mais nada, o que é a recuperação judicial? Qual a diferença entre recuperação judicial, recuperação extrajudicial e a chamada falência? Tanto a recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou a falência são mecanismos do que nós chamamos de reestruturação empresarial, uma forma de reestruturar as atividades da empresa. Na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial, você tem que entender que a tentativa é de salvar, de preservar a atividade empresarial, seja para uma empresa ou para o produtor rural. Então aqui nós não queremos encerrar as atividades da empresa. A gente quer que a empresa continue funcionando, mas para isso ela precisa de um fôlego. Eu costumo chamar isso de um balão de oxigênio. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, na recuperação judicial, você entra com um pedido para que, judicialmente, todos os contratos, todas as dívidas que você tem com os seus credores, elas sejam revistas, tenham um parcelamento diferenciado, o valor ele também reduza, para que assim a empresa consiga pagar adequadamente todas as empresas ou todos os credores para quem ela deve. A diferença entre a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial é porque na judicial você tem que entrar com um pedido na justiça, enquanto na recuperação extrajudicial o caminho é mais rápido, mais barato e muito menos trabalhoso, porque você negocia diretamente com os credores, passando apenas para uma homologação na justiça lá no final, quando o plano da recuperação já tiver sido concretizado. E a falência? A falência ela acontece quando a empresa pode pedir a sua chamada autofalência, ou algum dos credores pede a falência da empresa, ou ainda, no curso de um processo de recuperação judicial, se percebe que aquela empresa não tem mais jeito, não dá mais para salvar aquela atividade, então nós precisamos encerrar as atividades daquele negócio. Então a empresa ela vai à falência. As atividades elas são interrompidas, todos os ativos, ou seja, todo o patrimônio daquela empresa é vendido para que esse patrimônio pague, ainda que parcialmente, um pouquinho para cada credor daquela empresa. Então, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial, o caminho é salvar a atividade da empresa. Enquanto na falência, o caminho é outro. É realmente o encerramento das atividades, quando aquela empresa ela não quer mais ou não tem mais condições de continuar funcionando. Mas nem todas as empresas podem pedir recuperação judicial. A recuperação judicial ela está regulada na Lei 11.101. E essa lei nos diz que para uma empresa pedir a sua recuperação judicial é necessário que ela tenha mais de 2 anos de atividade ou que ela também não tenha feito um outro pedido de recuperação judicial há no mínimo 5 anos. Então, olha que interessante. Uma empresa ela pode pedir uma recuperação judicial e no curso do processo acabar pedindo outra recuperação judicial após 5 anos
do primeiro ingresso da recuperação judicial. Isso serve para te provar que sim, uma empresa, quando ela entra com recuperação judicial, o final do caminho é que realmente ela tenha as suas atividades reerguidas. Enquanto na falência, como nós já falamos, é a interrupção das atividades. E para o produtor rural, será que existe alguma exigência mínima para que ele ingresse com uma recuperação judicial? Sim, o mesmo prazo de 2 anos que existe para que uma empresa funcione, também é o prazo exigido para o produtor rural. Só que nós temos uma particularidade. Depois de muita discussão no Superior Tribunal de Justiça, depois de muita discussão dos doutrinadores, houve recentemente uma modificação que incluiu o produtor rural como a figura possível de se pedir uma recuperação judicial. Esse produtor rural, ele tem que ter também no mínimo 2 anos de atividade. Só que existe uma diferença, e esse é um ponto que você precisa se atentar bastante. Para o produtor rural, não é necessário que ele faça o cadastro na junta comercial e que ele tenha mais de 2 anos de cadastro na junta comercial. Caso o produtor rural tenha aí 5, 10 anos de atividade como produtor rural, mas ele nunca tenha feito o seu cadastro na junta comercial, o que é muito comum de acontecer, ele pode fazer o seu pedido, o seu cadastro na junta comercial, comprovando a atividade daquele período retroativo, e esse período retroativo ele já se contabiliza para comprovar que aquele produtor rural funciona, que ele exerce as suas atividades há mais de 2 anos. E quais são os efeitos de uma recuperação judicial que pode acontecer no meio desse caminho? Um dos principais efeitos, que é o que eu chamo de balão de oxigênio, é a suspensão de todas as ações de execução que correm contra a empresa. A partir do momento em que a recuperação judicial ela é deferida pelo juiz, você tem o que nós chamamos de stay period, que é um período de 180 dias, onde todas as ações de execução são suspensas, ou seja, o seu credor, para quem você deve, não pode te executar, para que você consiga organizar as suas atividades empresariais, organizar o fluxo daquele processo de recuperação judicial, para que assim você elabore um plano de recuperação judicial e comece a pagar todos os credores. Então, a partir do momento que é deferido, você tem esse período de suspensão de 180 dias, é o que diz a lei. Mas existe a possibilidade, a depender do caso concreto, de que esse prazo seja estendido por outro período de 180 dias ou não. Então, na prática, você pode ter a suspensão das suas cobranças, das execuções, por 6 meses, ou se comprovar que aqueles 6 meses não são suficientes, pode ser que o juiz ou o Tribunal de Justiça te dê mais um prazo de 6 meses para você organizar as suas atividades. E quanto tempo dura um processo de recuperação judicial? Se você pensa em ingressar com uma ação de recuperação judicial, é importante que você entenda que esse processo vai demorar. Após o deferimento da recuperação judicial, iniciam-se os prazos para apresentação do plano de recuperação judicial, para realização do que nós chamamos de Assembleia Geral de Credores, para negociação com os credores e, por fim, quando esse plano da recuperação judicial tiver sido aprovado pela maioria dos credores, inicia-se então o pagamento desse plano. Esse processo ele leva no mínimo 2 anos a 5 anos ou até mais, a depender da decisão do juiz e a depender do parcelamento daquelas suas dívidas. Então é um processo longo, justamente para que a empresa nesse período consiga trabalhar, consiga produzir, gerar dinheiro, gerar riqueza para pagar adequadamente a todos aqueles credores, a todas aquelas pessoas a quem a empresa deve. No processo de recuperação judicial, também no processo de falência, existe a figura de uma pessoa muito específica e importante no processo, que é a figura do administrador judicial. O administrador judicial, ele é alguém que foi escolhido pelo juiz para que acompanhe as atividades daquela empresa, para que acompanhe todas as negociações que são feitas pela empresa com os credores. Ele funciona como um braço do juiz que vai atuar de maneira ativa ali naquele processo, garantindo que tudo corra da forma como a lei determina. Esse administrador judicial, embora escolhido pelo juiz, ele é eleito para cuidar daquele processo, e a empresa em recuperação judicial tem a obrigação de realizar os pagamentos dos honorários daquele administrador judicial. Esse pagamento também é fixado pelo juiz. Essa remuneração
ela pode ser de até 5% do valor daquele processo de recuperação judicial. Esse valor, ele pode ser parcelado, depois pode até ser negociado diretamente com o administrador judicial, uma forma mais suave de pagamento, para que a empresa consiga realmente honrar com mais aquele compromisso. Mas a figura do administrador judicial, ela é fundamental em um processo, seja de recuperação judicial ou de falência. E é importante a gente falar, diferente do que muitas pessoas dizem aí fora, que a recuperação judicial, ela não é um calote legalizado. A ideia da recuperação judicial é justamente garantir que a empresa continue funcionando para que, funcionando, ela pague a todos os seus credores. Isso não pode ser confundido com um calote legalizado, até porque a lei de recuperação judicial, ela tem um capítulo específico para falar sobre os crimes falimentares, as fraudes que podem ser cometidas em um processo que podem levar tanto à prisão como também a empresa falir as suas atividades. Um dos casos mais comuns que acontecem por aí é de confusão patrimonial. Quando uma empresa ela quer mascarar as suas contas, quando uma empresa abre um outro CNPJ para funcionar e existe ali uma transferência entre recursos de uma empresa e outra, quando a empresa mascara os seus números, os seus dados, inventando informações para que ela tenha maiores benefícios, tudo isso tem que ser visto com muito cuidado, justamente porque você pode acabar se enquadrando num crime falimentar e, além de ser preso, ter penas duras, a sua empresa acabará falindo. E para finalizar, eu preciso te dizer, a recuperação judicial, ela não é um mar de rosas. A recuperação judicial, ela é um balão de oxigênio necessário para que você consiga pagar as suas dívidas. Só que esse não é um caminho mágico. Muitas pessoas, infelizmente, têm vendido a recuperação judicial como um caminho milagroso e acabam colocando as empresas, os seus clientes, em uma situação muito pior do que elas estavam inicialmente. Então você precisa procurar um profissional sério, capacitado, que entenda de recuperação judicial para te instruir. A recuperação judicial, embora esse instituto não seja novo, ela tem ganhado cada vez mais força nos últimos tempos, e isso faz com que novos profissionais também ingressem nesse mercado, nessa área de atuação. Escolha um bom profissional que vai te indicar adequadamente, depois de um estudo aprofundado da sua documentação, para saber se as dívidas que você tem se enquadram numa recuperação judicial. Não são todas as dívidas que são permitidas numa recuperação judicial. Saber se toda a documentação está em ordem. A documentação que a Lei 11.101 diz, ela é extremamente extensa, e se essa documentação não estiver totalmente em ordem, a sua recuperação judicial provavelmente não será deferida e você pode acabar perdendo muito tempo com esse processo. É um processo caro, é um processo que expõe a empresa a situações que não são agradáveis, mas é um remédio amargo, talvez, mas é um remédio muito importante para que as empresas que estão passando por uma grave crise financeira consigam o soerguimento, o reerguimento das suas atividades empresariais. Por isso é fundamental, sempre procure uma boa equipe jurídica de confiança para te instruir nesse processo. E se você está passando por essa crise econômica, não hesite em procurar ajuda. Quanto antes você buscar essa equipe capacitada, mais rápido você sairá dessa crise econômica que você se encontra para continuar funcionando as suas atividades e garantindo o sucesso dos seus negócios. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de compartilhar e escrever aqui nos comentários o que você achou.